De repente, os habitantes deste lugar ouviram um barulho estrondoso. E todos olharam para o céu. O céu foi dividido em 4 partes por uma cruz. E os mesmos junto com o Senhor pairava sobre eles. A criança no chão com sua mãe começou a apontar para eles. Os moradores se perguntaram o que acabara de acontecer. Observaram que alguém havia surgido repentinamente. No céu, os 4 pareciam sobre uma superfície transparente. E olhou para baixo, o Senhor do Fogo observou. Estão agora na capital de Silken-Talhaden. Não houve uma longa pausa, enquanto o Todo-Poderoso observava a capital. De repente, Agni gritou, perguntando ao Senhor o que todos estavam fazendo ali. E por que estavam aqui? O Senhor do Fogo exigiu explicação. Certamente, o Senhor entregou a pedra ao esqueleto de semideus. Enquanto Agnes os observava, o Senhor observou que Nasdaq deveria pegar essa pedra. Com um rápido movimento de mão, Nasdaq pegou a pedra e começou a examiná-la. O semideus perguntou ao Senhor se ele não estivesse segurando um Union. Agora, o Senhor do Fogo ficou muito surpreso e olhou atentamente para o Lorde em pé, calmo. Ao lado, o Senhor observou o Alunium, quem defendera ferozmente a classificação até o fim. Adicionou que ele deveria gastá-lo com moderação e sabedoria. Uma forte explosão voou para os 4. Apenas a agonia conseguiu atrasá-lo de alguma forma. A explosão veio diretamente de um canhão, o qual estava apontado para os 3 semideuses, e o Senhor, restos de fumaça ainda saíam do barril. Enquanto os moradores do capital gritavam e apontaram seus dedos para cima. Um dos guardas gritou para os grandes demigodos e perguntou-lhes por que estavam invadindo seu espaço aéreo. A noite estava muito assustada. Sujeira deslizava pelo rosto dele. E as sobrancelhas dele estavam franzidas. Em seus pensamentos, ele registrou que após o gigante e a bola, a seda deles chegava imediatamente. E acrescentou que, afinal, os rumores são que todos estavam concentrados na destruição de países que estavam ligados aos círculos. Resultou ser a verdade absoluta. Todos, incluindo o Senhor, olhou para o guarda, e o fumo da salva de canhões começou a desaparecer. Nostradamus olhou para os cavaleiros com um sorriso, começou a lamber o dedo. Ele observou que esses insetos irritantes, como se atreveram a atirar neles? A noite estava aterrorizada. Ele gritou, em comando, evacuar imediatamente todos os civis. Depois de pouco tempo, os 4, incluindo Agni, eles olharam para as ruínas e aos cadáveres dos habitantes. Alguns deles estavam pregados nas árvores. Com as barrigas cheias, o Senhor estava calmo, e suas mãos estavam atrás das costas. Enquanto todos olhavam para ele, Ausdak notou, rindo, parecia que o líder deles finalmente tinha o desejo de limpar os miseráveis insetos. De repente, um dos cavaleiros começou a rastejar lentamente. Aos 4 ele foi severamente espancado. Enquanto eles conversavam entre si, o Senhor virou-se inesperadamente para o homem. Para ele, a agonia cobriu a noite miserável com a mão. A noite ficou chocada. O Senhor do Fogo parou e ficou em pé. Olhou diretamente para o Senhor, e ele o olhou. O Senhor parecia olhar diretamente para Agni. Com um sorriso no rosto, ele observou. Lembrando-se de repente que era o território de Agnei, e pediu ao Senhor do Fogo que ele realmente decidiu detê-lo. Agnei olhou calmamente para o Todo-Poderoso. Línguas de fogo jorravam de seus olhos. Ele notou, se o Senhor quiser destruir seu domínio de seda, então deixe-o fazer o que sabe. E acrescentou, observando que antes disso queria perguntar algo a ele. O Senhor observou Agni atentamente. O Senhor das Chamas perguntou a ele onde estava o demigode Heurine. Agora, o Todo-Poderoso abriu os olhos, dourados,
Agnus olhou para o Senhor com o mesmo olhar ardente. O Todo-Poderoso perguntou sobre o que ele estava falando. Já que Reurine estava aqui, Agné não o compreendeu. O mais alto apontou o dedo para o fogo. O coração do Senhor, seus olhos estreitaram-se. O Senhor pressionou levemente o dedo no peito. Ele observou que Reurine tornou-se um círculo de energia forte, que estava fluindo agora nos corpos dos Anton. Nosdok ele, e acrescentou que se ele não tivesse feito isso, então eles não teriam se recuperado. Em tão pouco tempo, ou melhor, em vários meses, o Senhor olhou fixamente para Agnei com um olhar ameaçador. Ele o atravessou. O Todo-Poderoso observou que ele absorveu a energia e compartilhou seu poder com todos eles. O Senhor do Fogo ficou atônito com essa notícia. Ele não acreditava no que ouvira. Ele perguntou ao Senhor o que havia feito. A mão de Agnes começou a tremer. Ele se voltou para o Senhor com um pedido. Ele pediu que ele saísse após uma breve pausa. Ele continuou a dizer. Ele queria que ele saísse daqui. Para ele, Agnes tremeu. As lágrimas quase rolavam pelos seus olhos. Ele pareceu forçar um sorriso. O Senhor observou que este território fazia parte de seu domínio. E peça ao Senhor que permita que ele termine o trabalho. Eles haviam começado, o Senhor olhou silenciosamente para Agnei. Depois de um momento, ele assentiu aprovando. O Todo-Poderoso começou, junto com os demais semideuses, atravessou o portal. Enquanto Agni seguia com o olhar, o Senhor acrescentou que ele deveria agir como sabe. O Senhor das Chamas permaneceu em seu lugar. E nem se mexeu enquanto a noite o observava. Agni observou, voltando-se para o líder do destacamento de combate, Tuarque, e instruiu-o a reunir os habitantes do país. Quem ficou vivo e observou que precisavam sair urgentemente deste lugar. À noite, com forte falta de ar e fraqueza em seus olhos, olhava para Agnei. Sangue saindo de sua boca. O Senhor do Fogo continuou a notar que, se tem coragem de ser soldado e optar pela preferiria morte, gastar todo o seu coragem, protegendo o povo como comandante das tropas. Agné não ousou sequer olhar para a noite. Ele percebeu que deveria desaparecer imediatamente de sua vista, antes que ele mudasse de ideia sobre a decisão. Agné olhou em silêncio. Na aldeia completamente destruída. Tudo estava coberto de fumaça do incêndio. De repente, uma garota se voltou para o Senhor do Fogo. Ela notou que Agné desobedeceu realmente a ordem do próprio Senhor. O Senhor do Fogo ficou em silêncio. Enquanto a garota o observava fixamente pelas costas, ele virou rapidamente a cabeça em sua direção. Ele observou se ela iria relatar isso ao Senhor. Então, a garota estendeu os braços e fechou os olhos. Ela notou que não é uma pessoa cruel. A garota de cabelo roxo começou a caminhar em volta da Agni, por trás. Ela observou a julgar pelo que aconteceu com o Heran. Foi um golpe incrível para o Senhor do Fogo. E acrescentou que, embora ela realmente não achava que houvesse coisa estranha nisso, Agné olhou para o chão e a garota continuou falando. Ela observou que, mesmo sabendo da traição de Rick, o Senhor decidiu simplesmente ignorar o assunto. Agné ergueu o olhar com desagrado. O Senhor do Fogo observou que ele mesmo adivinhou e observou que ainda não sabem o que aconteceu. Depois de tudo, o Senhor do Fogo e a garota ficaram de pé, com as costas voltadas um para o outro. A garota segurava sua mão. Ela observou mas o Senhor que preparou outro semideus para substituí-lo, e com a ajuda deste Demogogo, ele escondeu todos os pecados de Rika. Agné virou o olhar para a garota, aguçado. Ele ficou atônito com as palavras dela.
Ele perguntou-lhe sobre as palavras que acabara de dizer. A garota percebeu que era um aviso que ela pode dar a todos eles no papel do Senhor apóstolo, e acrescentou que tem uma ordem inequívoca em seu amor pelos irmãos. Agnes ficou em silêncio, observando a destruição, enquanto o apóstolo Lorda continuava a falar. Ela observou que será melhor que eles tenham cuidado com ele, especialmente de uma ordem inconsciente de seu senhor. O apóstolo do Senhor começou a partir e Agni a acompanhou. Ela observou que o Senhor queria perdoar Rick. Mesmo que tivesse que criar vítimas para isso, a garota parou e fechou os olhos. O apóstolo observou que resistiu à vontade do Todo-Poderoso até o fim e acrescentou que no final, o Senhor não teve escolha, mas matar Rick com as próprias mãos, e disse que se isso foi feito desde o início, em nome de grandes princípios. As últimas palavras dela, em tom de dúvida. A garota virou o olhar para os moradores mortos da capital. Todos estavam pendurados em árvores, todos tiveram a área do estômago perfurada. A garota observou que nem mesmo sabe, e acrescentou que a ela parece que a primazia é da não submissão. Ricky supercedeu todos os princípios que o Senhor sempre ensinou. Falou sobre... Agnes olhou para o Senhor apóstolo com um cônjuge. Ele perguntou o que a garota estava fazendo. O apóstolo olhou para o Senhor do Fogo. Com a calma, a garota observou que não iria avaliar o caos e acrescentou que, ao mesmo tempo que todos eles, ela mesma confundiu-se com a incapacidade de entender a pessoa a quem ela era subordinada. Uma imagem do universo surgiu diante dele. Muitas estrelas e planetas voam pelo imenso céu. O apóstolo do Senhor observou que todos os semideuses são iguais. E acrescentou este grande princípio é a razão pela qual todos os demigos chamá-lo de e siga Senhor. A garota virou para enfrentar o Senhor do Fogo. Era óbvio que ele estava literalmente ardejando de raiva. O rosto dele estava calmo. O apóstolo do Senhor se transformou em agonia e notou que como poderia continuar chamando-o de Senhor, mesmo sabendo desses detalhes? Ela perguntou ao Senhor do Fogo: peça ao apóstolo Senhor para parar de falar do Todo-Poderoso. Ele estava muito irritado. De alguma forma, ele conseguiu sorrir negativamente. Ele notou que, se ela continuasse a falar sobre isso, ele iria quebrá-la sem cerimônia. A garota fixou os olhos no Senhor do Fogo. Ela fechou os olhos, como se estivesse sorrindo sem pensar. Por muito tempo, ela se virou e começou a ir embora. O silêncio caiu entre os dois. Agnes silenciosamente a observou. Ele estava irritado. O apóstolo Rick empunhava a empunhadura da espada. Neve lançou uma série forte de golpes com suas lâminas de gelo. A deusa. Mas falhou. Essas lâminas formaram algo parecido com um oval, enquanto o apóstolo Rick aterrissava de pé. De repente, ele virou atenção a algo ao lado dele. Seus olhos estreitaram. Ali estava cercada de lâminas de gelo, enquanto ela flutuava no ar. O personagem principal observou em seus pensamentos: esse gelo é durável. E acrescentou que parece uma estrela gigante, bloqueando o caminho de repente. O dedo indicador estava repleto de uma aura de fogo. O personagem principal começou a direcionar. Toda a sua mana foi direcionada para este dedo. Ele olhou atentamente para a deusa. Ao mesmo tempo, a espada da neve começou a brilhar com uma chama intensa. E seus olhos começaram a brilhar. O cara ficou em posição de ataque. No instante mais breve, o ataque de fogo voou direto para Alaya. Quem claramente não esperava tal reviravolta, o golpe passou tranquilamente pela Demigoddess. A lâmina de gelo despedaçou-se.
e ela não conseguiu desviar do golpe, enquanto Snow erguia a espada atrás de si. A demigodisa ficou impressionada. Ela sorriu levemente em seus pensamentos. Alaia observou: que poder insano é esse? Isso atravessa suas forças, como se eu estivesse elogiando esse poder. Ela acrescentou que mesmo a longa distância, e apenas com armas especiais, um golpe desses vem em sua direção. A garota de repente se levantou. Seus gelos, formados debaixo dos pés, começou a erguer-se ao mesmo tempo. Ela começou a usar sua magia na forma de um escudo de gelo. Seus olhos brilharam. Ela estava feliz em seus pensamentos. Ela observou que ela não estava tão interessada no que estava acontecendo. Por muito tempo, de repente, um enorme pedaço de gelo diretamente para o apóstolo Rick. Ele observou em silêncio o bloco em movimento e ergueu a espada ao lado. De repente, uma mão repleta de poderoso ódio apareceu diante do apóstolo Rick. Era Nora. Ela quebrou este bloco voador com um golpe agudo. Muitas dessas peças de gelo volaram em direções diferentes, enquanto a neve ficava atrás dela. A demigodisa olhou tudo horrorizada e, em silêncio, Maidens, Nora, guerreiras, deu uma série de chutes com as pernas. E ela nunca falhou. E Alaia, por sua vez, segurou um bloco acima de si. Ela estava seriamente irritada, mas também interessada. Mas, ao mesmo tempo, o próximo golpe de sua perna, o guerreiro mago voou em sua direção. De repente, as demigatas voaram até seus auges. Isso evitou que o golpe de Nora acertasse. De repente, os olhos da Demogodes estreitaram-se. Ela olhou para algum lugar, como se a mão dela foi agarrada por um punho púrpura inerte. O corpo inteiro foi agarrado por várias mãos purpúreas, que eram muito ossudos. Eles também surgiram do chão e a seguraram. O demigode foi surpreendido por isso. Isto era a força de Damaso. Seus braços estavam estendidos para apoiar este ataque de agarrão. Seus olhos eram vermelhos e ele expelia ar pela boca. Ao mesmo tempo, o lábio notou, gritando que agora é a hora. Nora já pendia sobre a deusa. Em meio segundo preparou sua perna. Ela o balançou para cima em um ataque, enquanto o segundo assistia em silêncio. Nora deu o chute em um instante, e todo o chão sob seus pés se desfez em pedaços. As guerreiras estavam chocadas. Seus olhos estavam estreitos. Ela não sabia o que dizer, enquanto pedras ainda caíam ao fundo. Abaixo havia um enorme buraco no chão. De repente, não se moveu. Os deuses pousaram perto dos outros. Ela riu alto enquanto todos olhavam para ela. Ela observou que eles pareciam ter poucas habilidades para mostrar-lhe a sua impudência. Os demigodás olharam em silêncio para toda a companhia, no qual o personagem principal estava presente. O lago e a idade quente olhavam em silêncio para a deusa. Elliot observou que ela estava especialmente impressionada com o Lick e a Era Quente, quem, por sua vez, possuía excelentes vasos de mana. Nora olhou para o demigode e ficou em silêncio. As sobrancelhas dela estavam franzidas. A deusa do gênero observou que é compreensível que o Lick tenha uma grande vala. Adeus, idiota. Mas Nora, por sua vez, é apenas uma pessoa comum. Quem subiu muito até um nível onde ela já pode competir com alguém. Em questão de milhas por segundo. Elliot virou-se para a neve. Quem fica surpreso com sua rápida aparição debaixo de seu nariz? A deusa. Observou que Snow é uma pessoa interessante. A demigode observou o homem com calma. Quem é o apóstolo de Rick? Ela notou, em paralelo. Peça a ele se é o apóstolo de Rick. E acrescentou que sentia exatamente os mesmos hábitos de sua espada. Snow olhou sério e em silêncio para os deuses.
Ele observou que ela adivinhou tudo rapidamente e acrescentou que nem sequer usou poderes divinos. E ela, por sua vez, foi a primeira a desmascará-lo. Elliot pediu que ele falasse a verdade. O personagem principal ficou ao lado do Lick, e ambos a observaram atentamente. Ela continuou observando que eles não usavam esses poderes, porque não puderam usá-los. Elliot observou que, após a morte, mesmo Rick, e em princípio, todos os poderes dele deveriam ter passado para esses dois. Os deuses começaram a se afastar deles. A garota respondeu que, em outras palavras, isto não é uma floresta que possa desempenhar o papel de intermediário entre Nicky e Ricky. Ele observou que, se não se tornar mais forte do que agora, então um dia esse poder o estrangulará até a morte. Imediatamente, ela foi direto ao personagem principal. Ela apontou para Freya, Wiley ficou calmo e a olhou. Os demigodos observaram que, acima de tudo, ela não conseguia pensar em nada para o personagem principal. E insultou, dizendo que ele tinha cabelo branco. O personagem principal ficou insatisfeito e confuso. Por causa das palavras dela, ela respondeu que a magia do personagem principal aquele momento era simplesmente terrível. E acrescentou que o poder divino que recebeu era de curar. Carregava com as incrivelmente fracas habilidades de Indra. Os demigodas. Examine o personagem principal de cabeça a pés. Ela pensativamente colocou a mão no queixo. Walfrey a observou atentamente. Elliot observou que, para ela, parecia que, apesar de tudo isso, ele tinha uma enorme experiência de combate. E acrescentou apenas pela estratégia de trabalho em equipe. Ele parecia tão ideal para ela, não apenas em termos de desempenho, mas também em relação a sequer disposição nele. Ele é sobre a garganta amarela. 15 anos depois, Alaya afastou a mão do queixo. A garota perguntou ao personagem principal quem ele era. Mas perguntei ao personagem principal quem ele realmente é. O personagem principal olhou fixamente para o demigode, com um sorriso. Ele observou que não sabe por onde começar. E como dizer isso a ela? E acrescentou que às vezes isso também acontece com ele. Ele não sabe o que a garota gosta. Alan olhou maliciosamente para o personagem principal. A meia-deusa cuidadosamente começou a se aproximar do personagem principal. A sua túnica era quase tão longa quanto os seus sapatos. Ela notou que decidiu, de repente, inesperadamente. Ela caminhou atrás do personagem principal, enquanto ele ficava chocado com o comportamento dela. A demigodisa notou que ela pensava ela deveria criar a heroína de 9 estrelas. Ellen os observou brevemente. Ela virou-se diretamente para o portal, sorrindo. Alguém notou, de repente, ela precisaria se alegrar de coração, porque ela teve dificuldades com eles. E ela teria matado o personagem principal. Aqui, ela passou pelo personagem principal, enquanto ele também decidiu responder algo a ela. A meia-deusa virou o olhar para Frey. O personagem principal, com um sorriso, que ele era muito incomum nessa situação. E ele não pensou que ouviria a palavra 9 estrelas de uma demigode. O personagem principal franziu o senho para Alaya. Frey, incrédulo, desviou o olhar para a deusa. Ele perguntou como ela sabia o caminho para as 9 estrelas, considerando que ela era uma demigode. Elio respondeu com calma. A garota observou que não sabia disso. Houve um silêncio mortal entre o personagem principal, Dr. Frey, e a meio-soldado Alaya. De repente, a semideusa perdeu o sapato na neve. Ela notou que decidiu como lidar com ele. Todos observaram a conversa entre a demigodisa e o personagem principal. Enquanto eles estavam a 20 metros dos outros, o personagem principal observou que ele não discorda. Mas se ela nem mesmo o conhece, então há como obter
9 estrelas, ela vai transformá-lo em uma estrela 9. A deusa observou, mesmo que ela não saiba como alcançá-los. Ela tem experiência? O personagem principal ficou surpreso com as próximas palavras dela. Tanto que sua boca até se abriu. Elliot mencionou ter visto vários homens. Quem conseguiu 9 estrelas em batalhas com ela? A demigodisa apontou o dedo para Diablo. Quem estava atrás do personagem principal? E os três trocaram olhares. Alia observou que este esqueleto de inseto que veio com o personagem principal, Frey, também tem 9 estrelas. O Lick olhou calmamente para os dois. Ele nem sequer se desculpou. Ele observou que era verdade. E acrescentou que, em parte, foi por essa razão que ele o levou para a Demigodacele. O personagem principal olhou para o companheiro, incrédulo, ele ficou em silêncio. Diablo observou que, embora seja verdade, ele nunca conseguiu descobrir o que exatamente é preciso para alcançar os... No nível de 9 estrelas, o demigode sorriu. Ela observou que há uma coisa em comum. Similaridade entre todos eles. O personagem principal virou o olhar para Lia. E ela o encarou diretamente. Frey perguntou qual era essa semelhança. A demigodisa colocou a mão no peito. Ela orgulhosamente disse que todos caíram às suas mãos. Frey a olhou incrédulo. Ele estendeu a letra A e observou que isso é o que significa. De repente, Elias estendeu rapidamente a mão para o personagem principal. Os demigodás o agarraram pela cabeça. Começou a afogá-lo na neve. Ela ficou irritada com a reação do personagem principal. Caráter. E Frey nem sequer teve tempo de fazer algo. Nesses milissegundos, ela apertou os cabelos de Freya com tanta força que ele até gemeu de dor. A demigode observou que isso significava que, a partir de agora, ele se encontraria no caminho para a morte. Todas as vezes, o personagem principal tremeu todo, com dor e medo, e o demigode sorriu para a reação dele. Ela observou que haveria apenas 2 formas de encerrar isso. Elliot olhou sério e maliciosamente nos olhos do personagem principal. Ele tinha suor escorrendo pelo rosto. Ela começou a listar as opções de eventos. A primeira é que ele se tornará um personagem de 9 estrelas. E a segunda é que ele vai pendurar seus patins, aqui e agora, inclinando-se. Aliás, disse a Lucas para lembrar bem disso. Estendendo a palma, Diablo disse que em 3 dias haveria uma importante reunião. Eles precisavam treinar mais tarde. Abaixando o olhar, Ellie entrou em seus pensamentos. Frente a Lucas. Elias, que ele precisaria ser um 9 estrela em 3 dias, e também perguntou se o personagem principal tinha confiança em si mesmo. Apenas apoiando-se na perna com uma mão, Lucas disse que não tinha certeza. 3 dias podem não ser suficientes para se tornar um 9 estrela, atingindo seus pés. Lucas disse que o tempo não era tão curto. Olhando para Lucas, Elias disse que deveria ter dito isso. Voltando-se para trás, afastando-se do protagonista, Elias disse que se ele não atingir o nível de 9 estrelas, ele não conseguirá acompanhar os outros em próximas batalhas. Olhando para o Stan Lucas, Elias anunciou que não permitiria que ele morresse. A morte do cachorro surpreendeu. Lucas continuou olhando para Alia. Alia, ainda de costas, disse que não poderia perdoar o cara. Quem aceitou o testamento de Rick? Ele morreu sem a permissão dela. O céu diurno estava coberto de nuvens. Nossos pensamentos, Ellie percebeu que Rick estava envolvido com uma mulher, quem estava causando muitas dores de cabeça. A trama avança 3 dias depois, ao dia de uma reunião de emergência.
A propriedade da família Jun, muitos altos funcionários estavam presentes. No salão de banquetes, o pastor se apoia na mesa. Alguém se perguntou se ele estava esperando por isso. Aproximando-se de Shepard, o homem disse que este era o dia em que o atualizado, o Círculo de Troia se revelaria. Em uma reunião oficial, virando-se para Steve Shepard. Quem está ao lado dele? Ele disse que, no momento, a capital foi totalmente destruída. Deve-se ter cuidado com as declarações. Steve, por sua vez, pediu desculpas a ele, deitado no ombro esquerdo dele. Steve disse que, segundo boatos, o círculo mudou muito com a entrada do Freeback. Perguntou a Shepard se já o conhecia. O pensativo pastor respondeu que o conhecia, apesar de ter sido há muito tempo antes de ele se juntar ao círculo. Olhando para Shepard, Steve disse que também o viu quando andava pela área, para atraí-lo a notando eles. Também que ele não parecia tão incrível para ele. Surpreso, Steve olhou para um lado incerto. Observando o grupo de pessoas, Steve disse que até um tigre viria. Poucos começaram a falar sobre isso. Steve continuava olhando para o mesmo grupo de pessoas e disse que era o Círculo de Truman. Olhando para Bunyan, que se virou. O estranho observou que não se viam há muito tempo. Por muito tempo, girando, o homem de cabelo preto olhou ameaçadoramente em uma direção incerta. O homem sorridente de cabelo loiro foi perguntado se era Launderspen. Ao que ele respondeu que agora era a honra de ser. Olhando para Sven, o homem de cabelo preto em seus pensamentos. Disse que o homem era um ex-lavador do Círculo Truman. E também que ele era um verme patético, quem conspirou com outros círculos para destruí-los. Olhando para Sven, o homem afirmou que não achava que falaria primeiro. Ao que Sven riu e se perguntou o que o levou a isso. Lembrando que foram, uma vez, camaradas. Quem compartilhou o mesmo bem, gritando. O homem se perguntou como ele ousou dizer isso com sua santa boca. Bunyan olhou ameaçadoramente para Sven. Olhando para Sven, Bunyan afirmou que não se viam há muito tempo, e ela se alegrou ao reencontrá-lo. Ao olhar para Bunyan, Sven disse que ela havia crescido muito. Notando que ele os estava advertindo. Olhando para Sven com raiva, Bunyan declarou que a pessoa à frente deles. Quem é o mestre do Círculo de Truman? Também observou que eles deveriam ter bom comportamento. Seus olhos brilhavam verde esmeralda. Depois disso, Bunyan observou que precisavam fazer isso. Se não quisessem ser tão desonrados que nunca poderiam. Sven ficou surpreso com essa afirmação. Bunyan ergueu a cabeça e olhou para os olhos de Sven. Ela disse que o estava perguntando uma vez, porque foram uma vez camaradas, compartilhando a mesma vontade. Voltando-se, Bunyan e seus companheiros saíram. E o rosto de Sven refletiu medo evidente. O homem de cabelo preto observou que Bunyan tinha. De fato, tornou-se mais forte. Ele respondeu que ela estava ouvindo suas palavras. Olhando para o companheiro, Bunyan questionou se Frey havia entrado em contato com eles. Depois desse tempo, muitos estavam nas mesas. O homem respondeu que Frey não respondeu. E também, eles ainda precisariam resolver todos os problemas. Sem a presença dele, olhando para a distância, Bunyan e seus companheiros disseram que tentariam realizar a reunião sem a presença dele. Participação. Frase. Notando que ele já havia feito muito por eles. 2 pratos estão na mesa. Flanco por 2 copos. Há muitos, de alto escalão, sentados nas mesas. Um grupo de cavaleiros sentou-se ao lado deles. Ao contrário deles, sentava-se uma garota com um homem. Atrás dele, há mais 2 homens de chapéu, observando as pessoas nas mesas. Pastores, disse que todos estavam esperando por essa reunião. Por muito tempo, notando que estavam prontos para começar. Olhando para as mesmas mesas de pessoas.
Shepard agradeceu a todos pela presença, ao que se informou que ele pouparia a todos as inúteis introduções. Um homem com cabelo azul escuro e uma cicatriz no olho direito percebeu que não era hora para conversa desnecessária. Observando à noite, Shepard confirmou que o mestre Jacket estava certo. Com um estalo de dedos, Shepard chamou o espelho de visualização. Depois de estalar os dedos, o ambiente da sala onde todos estavam sentados começou a mudar para um lugar totalmente diferente. O local onde a sala de reuniões mudou era uma cidade destruída, olhando para a área devastada. Shepard disse que todos presentes agora veem o que está acontecendo em Dejatonball. Shepard disse que essa era a cidade. País de Jatembal, um estado marítimo. Eles se preocupavam com suas capacidades de defesa. Isso fez com que entrasse na lista dos mais fortes. Mas Shepard também percebeu. Mesmo um país assim foi destruído em apenas um dia. Abaixando levemente o olhar, Shepard disse que os semideuses começaram a agir. 4 figuras desconhecidas eram visíveis no céu azul. Observado pelos cavaleiros, o pastor diz: eles não pretendem mais se esconder. E também disse que recebia relatórios constantes de antigos testemunhas, dos membros originais do círculo, localizados em continentes diferentes. Um homem de cabelo vermelho e um bracelete estranho na mão esquerda. Perguntou-se por que começaram a agir tão extremamente. Shepard olhava para o homem ruivo. Respondeu-lhe: ainda estavam determinando o motivo, pedindo desculpas. Alguém da plateia interrompeu. Shepard disse algo. O homem de barrete vermelho. Ele disse que isso incomodava algum tempo. E ele não conseguia se concentrar. O homem de chapéu vermelho vira-se. Disse que era difícil para ele acreditar que tal importante. A reunião foi frequentada por pessoas se escondendo como subordinados, com expressão confusa no rosto. Banyan informa. O mestre concluiu que ela é responsável pelo status deles. Risando, Brasil perguntou se Banyan estava brincando, notando que sua responsabilidade era inútil. Brasil, olhando para as pessoas e as vestes, exigiu que eles os tirassem, dizendo que precisava vê-los pessoalmente. E tome uma decisão, agarrando o colarinho. A garota na corda disse que era Rosalie Wersemont. Ainda era tão suspeita. Tirando Quem estava na sala reconheceu a garota, chamando-a de Nora. E também se perguntava o que ela fazia ali. Na mesa do Brasil, um homem perguntou quem era a garota. Ao que foi informado, ela era a última sucessora do mago guerreiro. Brasil, olhando para Nora, disse que rompeu todos os laços com os círculos. Então, ele se perguntou por que ela estava com o círculo Truman. Azel continuou olhando para Nora. Disseram que ficaram surpresos com isso. Mas também percebeu que ele queria olhar a outra pessoa, na roupa. Nora, olhando para Razel, disse para ele parar ali. Enquanto Razel batia com o punho na mesa, Nora disse que não precisavam. Continue respondendo às suas sujas perguntas de inteligência. Surpresa, Nora perguntou o que ele estava falando. Desviando o olhar um pouco, Brasil pergunta novamente a Nora. Vivo neste mundo mortal. Olhando pro Nora disse Razel que não entrou no círculo Truman. Mas ela observou que apoiava a lavagem de suas roupas. Blake continuando a olhar para o irritado Rezil. Ela também expressou a esperança de que ele se lembrasse. Essa falta de tacto em relação ao círculo tactos com ela. Observando o conflito que surgiu, Steve disse que não imaginava isso. Mesmo o último sucessor do Mago de Guerra, quem já havia deixado este mundo mortal, uniu-se ao círculo Truman, parado no penhasco perto do prédio.
Seções de todos os círculos são realizadas. Um homem desconhecido, de preto, disse que estava ficando cada vez mais interessante, notando que falava de um homem chamado Frei, aplaudindo um homem com braceletes pretos estranhos. Ele pede para voltar ao assunto principal. Encostado na mesa, o homem ruivo perguntou se tivessem falando sobre os patéticos semideuses. Agora, correndo de um lado para o outro, indignado, ele pediu para ir e impedi-los, perguntando o que estavam fazendo. Olhando para Nores, o homem descobriu-se que há pessoas adequadas em círculos. E também se perguntou quem era ele. O homem olhava para o homem de cabelo vermelho. O apresentou como o mestre Goma, da Izuki Gauntlet. E ela também percebeu que este círculo, o círculo, é o maior e mais forte entre os círculos médios e pequenos. Alevantando levemente as mãos. E Hecate disse errado agir sem um plano específico. Levantando-se da mesa, o mestre Gomes continuou ouvindo Jacket, quem explicou não saber seus números. Não conhecem a força nem os motivos deles. Com os dentes cerrados, Gomes perguntou irritado se isso significava que permaneceriam inativos até descobrirem as informações necessárias. Com as mãos cruzadas, Jack se perguntava por que Gomes reagia assim. Notando que ele oferecia observar a mudança, Gomes, irritado, exigiu ser poupado de seus discursos lamentáveis e também disse que não se atrevia a dizer isso. Depois do que aconteceu em Dejatábula. Levantando-se, ele perguntou por que ele não entendia isso. Com uma expressão séria no rosto.